Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança? Eu quero falar um assunto muito importante. Eu coloquei como título Falsos Mestres Produzindo Falsos Discípulos. Eu quero falar sobre isso e falar sobre a fé espúria. O que é uma fé espúria? Espúrio é algo que está fora, né? Então seria uma fé voltada para interesses próprios, contrários à sua doutrina. Então é uma fé que não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Eu quero começar lendo para vocês o que está no livro de Yohanan, João, capítulo 6, 28. Diz assim: Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Elohim? Yahshua ou Yahushua lhes respondeu: A obra de Elohim é esta, que confieis naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e te confiemos? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: do céu deu-lhes pão a comer. Respondeu-lhes Yahshua: Amém, amém. E eu vos digo: Moshe não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Elohim é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes Yahshua: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas, como já vos disse, vós me tendes visto e, contudo, não confiais. A gente sabe que a palavra fé, ela não é uma tradução, vamos dizer assim, exata da palavra hebraica emuná, tá? Emuná, ela diz respeito à confiança e fidelidade, tá? Então aqui está dizendo, né, mas vocês não confiam. Ele já, como já vos disse, vós me tendes visto e contudo não confiais. Todo o que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, ele está fazendo aqui uma comparação com o maná que caiu lá no deserto para alimentar o povo, com ele próprio, né? Então, ele representa esse maná que desceu do céu, né? Para alimentar, não exatamente como eles foram alimentados fisicamente, carnalmente, né? Mas um alimento espiritual, tá? E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os moradores da região de Arrudá, porque dissera: Eu sou o pão. Então, a murmuração é uma característica peculiar do povo, né? A gente vê isso em todo o trajeto do povo depois que eles saíram do Egito, né? A murmuração. E perguntavam: Não é Yahshua, o filho de Iosef, ou José, né? Cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora: Desci do céu? Respondeu-lhes Yahshua: Não murmureis entre vós. Não murmureis entre vós. Mandamento: não murmureis. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Elohim. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Elohim. Só ele tem visto o Pai. Então ele está falando dele mesmo, né? Que ele é o único que viu o Pai. Amém, amém. E eu vos digo: aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os moradores da região de Arrudá entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a sua carne e comer? Disse-lhes Yahshua: Amém e amém, e eu vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como o caso dos pais de vocês que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas falou Yahshua quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Cafarnaum, né? É o correto. Yahushua é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus talmidim são discípulos, tá? Ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas sabendo Yahshua em si mesmo que murmuravam disto os seus talmidim, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Yahshua sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. Por causa disso, muitos dos seus talmidim voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntaram então Yahshua aos 12: quereis vós também retirar-vos? Então ali, né, foi uma total falta de compreensão daquela metáfora que ele estava usando. Obviamente que ele não estava dizendo para as pessoas se tornarem canibais, né, gente? Uma total falta de compreensão. Que ele estava dizendo ali que eles tinham que se alimentar do maná que desceu do céu, o pão que desceu do céu, que é a palavra, né, a davar, a menra, né, o alimento é a palavra, é as Sagradas Escrituras, é a Torá viva que desceu do céu. Então eles não compreenderam. Por quê? Porque eles não, né, aqui... por isso vos diz que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, provavelmente eles não eram já, né, alguém que poderiam crer nesse momento, mas mais lá para frente eles tomariam a mesma atitude de abandonar, né, ao Mashiach. Quantos começaram bem a caminhada, irmãos? Quantos irmãos começaram bem a caminhada, crendo em Yahushua e acabaram por, né, negar, virar as costas, pisar ao Filho do Homem. Então isso é muito sério. Respondeu-lhe Shimon Quefa: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Kadosh Elohim. Respondeu-lhes Yahshua: Não vos escolhi a vós os 12. Não vos escolhi a vós os 12, contudo, um de vós é o adversário. Então, eu quero começar então essa questão dos falsos mestres, porque ali, esses discípulos que viraram as costas nesse momento ao Mashiach, eles estavam diante do verdadeiro mestre, né? Do único mestre. E eles acabaram por achar dura aquela palavra, né? Como é dura essa palavra. E isso está acontecendo muito, tá? Sempre aconteceu em todo o tempo, porque isso não é novidade agora,
tá? Os falsos mestres já existiam, porque já foi advertido desde o tempo bíblico ali, né? Que apareceriam falsos mestres. Porque as pessoas, por que eles dizem que é dura esta palavra? Porque envolve renúncia, envolve abandonar pecados, envolve pegar, botar a mão no arado e não olhar para trás, tá? Então, a pessoa diz que é dura a palavra, é dura. Então, se eles achavam que a palavra de Yahushua era dura, quando alguém vier falar palavras espúrias, né, de uma fé espúria, eles vão achar uma boa palavra, tá? E então hoje nós estamos no sistema religioso cheio de uma fé espúria, de palavras espúrias, que não é a sã doutrina, tá? Eu quero ir agora com vocês no livro de Matityahu, no capítulo 23. Yahushua censura os escribas e os fariseus, né? Sabemos que os escribas e os fariseus eram os religiosos da época, tá? Então falou Yahshua às multidões e aos seus discípulos, né, os Talmidim, dizendo: na cadeira de Moshe se sentam os professores da Torá e os perushim, né, os fariseus. Portanto, tudo que ele, Moshe, vos disser, né, tudo que está escrito ali na Torá, a Torá foi escrita por Moshe, obviamente que inspirado pela Ruach HaKodesh, isso fazei e observai, mas não façam segundo os takanot e maasim deles, né? Takanot e maasim. Deixa eu procurar aqui essa definição. Essas palavras, elas indicam os mandamentos rabínicos, né? Porque se eu pegar em outras traduções, aqui vamos pegar a Bíblia de Jerusalém, aqui diz: portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem, tá? Então, eles faziam um acréscimo daquilo que estava, né, realmente na Torá, e começavam a colocar mandamentos extras, né, conforme as suas legalidades humanas, vamos falar nesse sentido. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam as tiras dos seus tefilim e aumentam os tzitziot dos seus talitot, né? O talit, né? Onde aqui é um mandamento que tem no livro de Números, que tem que usar, né? Deixa eu só botar aqui na versão Jerusalém. Fala ao filho de Israel, tu lhes dirás para suas gerações que façam borlas nas pontas das suas vestes e ponham um fio de púrpura violeta na borla da ponta, tá? Trareis, portanto, uma borla e vendo-as vos lembrareis de todos os mandamentos de Yahweh e os poreis em prática, sem jamais seguir os desejos do vosso coração e dos vossos olhos que vos têm levado a prostituir. Então, aqui, né, essas borlas, né, para indicavam ali os mandamentos, para eles sempre se lembrarem de olhar essas borlas, né, e entender que eles tinham a obrigação de seguir esses mandamentos, tá? Só que eles usavam isso, mas na verdade eles estavam seguindo os seus próprios mandamentos, né? Eles falavam os mandamentos, eles pregavam a Torá, mas eles mesmos não agiam de acordo com aquilo que eles falavam, né? Por isso que diz, ouçam tudo que eles falam, né? Mas não façam conforme as suas ações, tá? Porque eles falam e não praticam, atam fardos pesados, né? E difíceis de suportar.
Eles fazem isto a fim de serem vistos pelos homens. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças, de serem chamados pelos homens minha excelência. Vós, porém, não queirais ser chamados de minha excelência, porque um só é vossa excelência, e todos vós sois irmãos, e a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Machia. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Aqui está a frase que fala sobre humildade, né? Os humildes de espírito herdarão o reino dos céus, né? Então aqui, aquele que você julgar o maior que é entre vós, há de ser o vosso servo, né? E Yahushua, ele era o maior, ele foi o maior, ele é o maior, e ele se colocou numa atitude de servidão aqui para conosco. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Hoje a gente vê essa teologia espúria, né? Várias teologias espúrias, né? Por exemplo, da prosperidade financeira. Isso leva a uma soberba, a uma arrogância, porque eu sei, convivo com pessoas assim, tá? Então as pessoas não estão mais sendo servos, mas achando que tem que ser servidos, né? Se o próprio Mashiach, que deveria ser servido, ele serviu, ele lavou os pés dos discípulos, ele se colocou como servo. Mas ai de vós, professores da Torá e perushim, fariseus, que são hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Ai de vós, professores da Torá e perushim, fariseus, que são hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sobre pretexto fazeis longas orações, por isso recebereis maior condenação. Ai de vós, professores da Torá e perushim, fariseus, que são hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais 2 vezes mais filhos do Guerrinom do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo Beit Hamikdash, né, pelo templo, isso nada é, mas quem jurar pelo ouro do Beit Hamikdash, esse fica obrigado ao que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o Beit Hamikdash, que santifica o ouro? E quem jurar pelo altar, isso nada é, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, esse fica obrigado ao que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo quanto sobre ele está. E quem jurar pelo Beit Hamikdash, jura por ele, por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Elohim, por aquele que nele está sentado. Ai de vós, professores da Torá e perushim, fariseus, que são hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitido as coisas mais romerim, mais... deixa eu ver aqui também o que é essa palavra, irmãos. Romerim. Romerim são as questões mais importantes da Torá, tá, irmãos? E quais são essas coisas mais importantes da Torá? Os mishpatim, né, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade, a fé, né? Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Guias cegos que filtrais o mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, professores da Torá e perushim, que são hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Parush cego, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também
o exterior se torne limpo. Ai de vós, professores da Torá e Perushim, que são hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de desejo de violar a Torá. Ai de vós, professores da Torá e Perushim, que são hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramar o sangue dos profetas. Assim vós testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos pais de vocês, isto é, termine o que os seus ancestrais começaram. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do Guerrinom? Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e professores da Torá, e a uns deles matareis e executareis, e a outros os perseguireis de cidade em cidade. Então, os verdadeiros irmãos, aqueles que realmente estão proclamando a verdadeira palavra, estes são perseguidos. Estes são ditos como loucos. Estes são ditos, né, como eles disseram ali os Talmidim, dura é esta palavra, quem poderá seguir, né? Então, as pessoas não querem a verdadeira palavra, né? Por isso que nesses últimos dias, né, eles querem ouvir aquilo que faz cócegas nos ouvidos, aquilo que eles realmente querem ouvir, e não aquilo que vem a confrontar com os seus pecados. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zecaria ben Iroiadá, que mataste entre o Beit Hamikdash e o altar. Amém. Eu vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Yahushалай, Yahushалай, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis aí abandonada e desolada vós e a vossa casa. Pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome de Yahweh. Então eu quero ler esse comentário de McCarthy. Achei bem interessante e eu quero ler para vocês, tá? O caráter dos falsos líderes espirituais. Então Yahushua falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: os escribas e os fariseus têm se sentado na cadeira de Moshe, portanto, tudo o que eles dizem, fazei e observai. Mas não façais segundo as ações deles, pois eles dizem as coisas e não as fazem. E eles amarram cargas pesadas e os põem aos ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, contanto com um dedo eles não movem, mas eles fazem todas as obras para que sejam percebidos pelos homens, para que eles alargam os seus filactérios, alongam as borlas de suas vestes, eles adoram o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas, e respeitosas saudações nas praças, e sendo chamados pelos homens rabi, mas fazer não ser chamados rabi, pois não sejam chamados rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos, e não há ninguém na terra que seja digno de chamais pai, a não ser o vosso pai, aquele que está nos céus. E não ser chamado de líderes, porque um só é o seu líder, isto é, Cristo.
Mas o maior dentre vós será vosso servo, e quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Né? Já lemos isto. Então, aqui, Mateus 23 registra o último sermão público de Yahushua. Não era um sermão sobre a salvação, sobre a ressurreição, em princípios para viver a vida do reino, mas sim uma mensagem vital e sóbria de condenação contra os falsos mestres. Nos versículos de 1 a 7, ele avisa ao povo sobre falsos líderes religiosos em Israel, e nos versículos de 8 a 12, ele adverte os discípulos e outros líderes espirituais verdadeiros não imitá-los. Em seguida, ele volta a sua atenção diretamente para os falsos líderes simbolizados pelos escribas e fariseus, e dá-lhe sua denúncia final e mais mordaz, nos versículos 13 ao 36. Em seus comentários finais, 37 ao 39, ele expressa sua compaixão intensa para Israel descrente e dá a certeza de que um dia, em cumprimento da promessa soberana de Iá, o seu povo escolhido vai voltar a ele com uma fé verdadeira, né, irmãos? Desde a queda, o mundo sempre teve falsos líderes religiosos, fingindo representar a Iá, mas que representa apenas a si mesmos. Falsos líderes estavam ativos no esquema rebelde para erguer a Torre de Babel. Moshe entrou em conflito sério com os feiticeiros religiosos e mágicos do Egito quando ele exigiu a libertação do povo de Á pelo faraó, que provavelmente se considerava um deus. Ver Êxodo 7, 11, 12, 22, 8 e o 8:7. Ezequiel enfrentou os falsos profetas em Israel, a quem Iá chamou de profetas loucos que estão a seguir o seu próprio espírito e que nada viram. Ezequiel 13:3. Assim fala Yahweh: ai dos profetas insensatos que andam segundo o seu próprio espírito e nada veem. Yahushua referiu-se a líderes religiosos espúrios como falsos cristos e falsos profetas, que vai surgir e vai mostrar grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até os escolhidos. Matitiahu 24:24. Paulo chamou os pregadores de um evangelho pervertido, Gálatas 1:8. Entretanto, se alguém ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. E fornecedores de doutrinas de demônios, 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas. Pedro falou deles como aqueles que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, 2 Pedro 2:1. João chamou os anticristos que negam que Yahushua é o Mashiach, o Cristo, 1 João 2:18 e 22. Judas chamou os sonhadores que contaminam essa carne, rejeita a autoridade e insultam majestades angélicas. Judas 8. Ora, estes agem do mesmo modo na sua alucinação, conspurcam a carne, desprezam a autoridade e injuriam as glórias. Como Paulo declarou aos anciãos de Éfeso em seu reencontro breve e comovente com eles na praia perto de Mileto, falsos líderes religiosos são lobos selvagens do mundo espiritual, cujo objetivo é corromper e destruir o povo de Á. Atos 20:29. Bem sei que, depois de minha partida, né, ele está falando da sua morte, né, introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. As páginas dos principais jornais, né, de religião em nossos dias estão cheios de anúncios de todo tipo de seita e religião falsa, incluindo formas desviantes do cristianismo, bem como cultos e ocultismo. Muitos desses grupos mascaram como formas de cristianismo e pretendem ensinar uma nova
ou um melhor evangelho, mas enquanto pretendendo oferecer vida espiritual e ajuda, eles, em vez de ensinar o caminho, de ensinar vida, né, eles estão ensinando um caminho de morte espiritual e condenação. Com o pretexto de levar as pessoas para o céu, eles estão inaugurando um caminho direto para o inferno. As Escrituras deixam claro que, como a segunda vinda do Mashiach se aproxima, os falsificadores do Evangelho vão proliferar e acumular para si grandes séquitos e imensa influência. Vamos ler então em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 4. Não vos deixeis enganar de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia, aparecer o homem ímpio, filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Elohim ou recebe um culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Iá e querendo passar por Elohim. Depois vamos ver em 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos, que têm a própria consciência como que marcada por ferro quente. Vamos continuar aqui, 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Sabe, porém, o seguinte: nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Elohim. Guardarão as aparências da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Afasta-te também destes. Entre estes se encontram os que se introduzem nas casas, conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecados, possuídas de toda sorte de desejo, sempre aprendendo, mas sem jamais poder atingir o conhecimento da verdade. Do mesmo modo como Janes e Jambres se opuseram a Moshe, assim também estes se opõem à verdade. São homens de espírito corrupto, de fé inconsistente. 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão as suas doutrinas dissolutas e por causa deles o caminho da verdade cairá em descrédito. Por avareza procurarão com discursos fingidos fazer de vós objeto de negócios, mas seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição não tarda. A única vez na história igual a que o futuro... A tradução um pouco ruim aqui, irmãos. A única vez na história igual a que o futuro... Deixa eu ver... Que no futuro, né, essa é a mesma coisa que aconteceu lá no tempo do Mashiach, né? No futuro vai acontecer doutrinas de demônios, né? Naquela época, todo o inferno ganhou suas forças em um ataque de 3 anos contra o filho de Á, em um esforço desesperado para contradizer o que ele ensinou e para neutralizar o que ele fez. É contra os instrumentos humanos de que o ataque satânico que vem, né, que Yahushua dirige esta última mensagem pública e permanentemente instrutiva. Então, é contra esses ataques satânicos que Yahushua instruiu, tá? Uma vez perto do fim de um dia longo e cansativo de ensino e de confronto no templo. Então, aqui, né, que fala em Matitiahu 23, esse discurso de Yahushua é para instruir ao povo do que já acontecia naquele tempo, mas muito mais o que haveria de acontecer nos últimos dias, as quais já é, né, irmãos? Já é.
O diálogo entre Yahushua e as autoridades do templo tinha terminado, porque ninguém foi capaz de responder a Yahushua uma palavra, nem ninguém ousou, né, a partir daquele dia, né, de perguntar-lhe alguma coisa. Matitiá 22:46. E ninguém podia responder-lhe nada. E a partir daquele dia ninguém se atreveu a interrogá-lo. Por quê? Porque eles não tinham uma não tinham como contradizer aquelas palavras, né? Embora o Senhor tinha falado frequentemente contra os líderes religiosos não crentes. Era necessário, para dar uma palavra final, uma última advertência abrangente para eles e para todos os outros sobre o perigo eterno de seus ensinamentos perversos. E Yahushua também, sem dúvida, queria dar aos próprios líderes incrédulos oportunidade para se converterem da sua falsidade e segui-lo para o perdão e salvação. Nós sabemos, né, que muitos daqueles fariseus, como ele próprio disse, né, raça de víboras, e isso não é uma metáfora, realmente eles eram de uma descendência maligna, né, mas existem, né, muitos falsos mestres que ainda não são dessa descendência maligna, somente foram doutrinados e acabaram por perpetuar essas falsas doutrinas. Para estes ainda há chance de salvação. Para a semente satânica, essa semente da serpente, não há, irmãos, salvação, tá? Eles já estão condenados à perdição eterna, né? Ao fogo do Sheol. Mas para esses falsos mestres que foram já doutrinados erradamente, ainda há, irmãos, uma chance de arrependimento e salvação, tá? Por isso que nós não podemos parar de pregar o evangelho, as boas novas, nós não podemos nos calar. Nós temos que ser atalaias diante dessa geração pervertida. Desses falsos mestres, muitos são mal intencionados mesmo, né, mal intencionados, mas muitos foram ensinados erradamente. E eles perpetuaram esses falsos ensinos, tá? Parece evidente que muitos corações foram suavizados com o evangelho naquele dia, incluindo os corações de alguns dos líderes. No dia de Pentecostes, cerca de 3.000 almas vieram se converteram, né? Aceitaram ali a palavra, aceitaram aquelas palavras de vida eterna. Atos 2:41. Aqueles, pois, que acolheram a sua palavra, fizeram-se batizar, e acrescentaram-se a eles naquele dia cerca de 3.000 pessoas. E pode muito bem ter sido que 8 ou 10 vezes esse número foram sendo acrescentados, né, após alguns meses, como os apóstolos, né, lá em Atos 5:28. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. No entanto, enchestes Jerusalém com a vossa doutrina, querendo fazer recair sobre nós o sangue deste homem. Então, eles continuaram a propagar, a ensinar, tá? E muitos foram sendo acrescentados, né, dos crentes. Podemos estar certos de que muitos, e talvez a maioria dos convertidos naqueles primeiros dias, tinha visto e ouvido Yahushua pessoalmente e foram atraídos pela Ruach HaKodesh, né? Pelo Espírito da Verdade. Talvez para alguns esta mensagem foi o ponto de atração inicial, né? Ali Yahushua foi esse ponto de atração inicial. A descrição dos falsos líderes religiosos, né? Já lemos lá de 1 a 7. Só vou ler aqui o comentário. Neste momento, Yahushua falou diretamente às multidões e aos seus discípulos, mas os líderes religiosos, mais particularmente os escribas e os fariseus, é quem estava ali como alvo, né, desta pregação. Quando os judeus voltaram à Palestina após os 70 anos do cativeiro na Babilônia, as Escrituras, por um tempo, recuperou seu lugar central na vida e culto de Israel, humanamente falando, devido em grande parte ao renascimento sobre os líderes piedosos, né, Neemias e Esdras. Então, através de Neemias e Esdras, né, se você for lá no capítulo 8,
você vai ver que eles tentaram, né, recuperar, eles leram a Torá ali para o povo chorou, o povo se arrependeu pelo tempo que eles ficaram longe, né, dos mandamentos, né, então isso foi um retorno, né, para as Sagradas Escrituras. Um antigo provérbio judaico declarou que Elohim deu a Torá para os anjos e os anjos deram a Moshe, Moshe deu a Josué e a Yahushua, né, que é o mesmo nome do Mashiach. Josué deu aos anciãos, os anciãos deu aos profetas, os profetas deram aos homens da sinagoga, que foram mais tarde chamados escribas. Ao longo dos anos, esses escribas da sinagoga tornaram-se responsáveis não só para copiar e preservar, mas também para ensinar e interpretar a Torá de Yahuwá. Não havia mais profetas depois do exílio e os escribas herdaram o papel primordial da liderança espiritual em Israel. Os escribas nos dias de Yahushua foram encontrados entre ambos os fariseus e saduceus, mas foram mais comumente associados com os fariseus. Embora a origem precisa dos fariseus é desconhecida, eles apareceram em algum momento antes de meados do século III antes do Mashiach, numeração talvez até 6.000. Muitos deles eram também escribas, autoridades em lei judaica, tanto bíblicos e tradicionais. Como foi observado várias vezes nesse estudo, em Matitiarro, os fariseus eram de longe o grupo religioso dominante em Israel no tempo de Yahushua e os mais populares com as massas. O outro grande partido dos saduceus foi em grande parte responsável pelo templo, mas sua preocupação de condução não foi para a religião, mas por dinheiro e poder. Como seu nome sugere, os herodianos eram um partido político leal à família de Herodes, os essênios, que não são mencionados na Bíblia. Era uma seita reclusa que dedicou grande parte de seus esforços para copiar as escrituras. E os zelotes eram nacionalistas radicais que tentaram derrubar Roma militarmente. Como os saduceus, os herodianos e os zelotes foram motivados principalmente pelo desejo de ganho pessoal e político. Em consequência, foi aos escribas e fariseus que as pessoas procuravam orientação religiosa e autoridade, um papel desses líderes muito acarinhados. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Que ali os zelotes e os essênios, eles tinham uma preocupação mais política, então por isso que o povo vinha buscar mais os escribas e os fariseus para instruções religiosas. Os essênios eram um grupo, uma seita mais reclusa, mais fechada, né? Eles não davam muito abertura para eles eram isolados, né? É isso que está querendo dizer aqui. William Barclay, que dedicou muitos anos de pesquisa bíblica na Palestina, informa que o Talmud fala dos 7 tipos de fariseus. O primeiro grupo, Barclay chama de fariseus do ombro, assim chamados por causa de seu costume de exibir contas de suas boas ações em seus ombros para as outras pessoas para ver e admirar. Quando oraram, eles colocaram cinza sobre a cabeça como ato de humildade e usavam expressões tristes em seus rostos para sugerir, não sei que expressão essa aqui que não foi nem traduzida, tá? Mas é como foi dito lá, né, que eles mostravam uma aparência de piedade, mas era uma piedade falsa, né, irmãos? O segundo grupo, que ele chama de esperar um pouco, devido à sua capacidade cutelo. É difícil aqui, essa tradução tá muito ruim, gente. Para chegar a uma razão espiritual fabricada para colocar fora de fazer algo de bom. Desculpas piedosas era o seu estoque no comércio. Realmente difícil de entender isso. O terceiro grupo foi o machucado e sangrando. A fim de não cometer o pecado de olhar para uma mulher com intenção impura, aqueles fariseus fecharam os olhos sempre que as mulheres estavam ao redor. Compreensivelmente, eles receberam muitas contusões e escoriações de esbarrar em paredes, postes e outros objetos. Eles mediram seu pionés, tipo sua piedade, né? Seria isso, né? Pelo número e gravidade dos seus ferimentos.
O quarto grupo foram a Tumblin Jubarte. A fim de mostrar a sua suposta humildade, eles largados sobre as costas curvadas, arrastando os pés em vez de tomar passos normais, levando a frequentes tropeços e tombos. O quinto grupo foram a sempre Sikkim, chamado por causa da manutenção de registros meticulosos de suas boas ações, a fim de determinar a quantidade de recompensa que a lhes devia. O sexto grupo eram os tementes fariseus, cujo terror sobre a perspectiva do inferno motivava tudo o que faziam. O sétimo e último grupo foram temente a Iá, aqueles cujas vidas foram motivadas por amor genuíno por Iá e em desejo de agradá-lo. O fariseu Nicodemos seria, sem dúvida, classificado neste grupo, né? Mas Nicodemos e aos poucos outros fariseus que acreditavam em Yahushua eram exceções, né? Para a maior parte, os fariseus eram os críticos mais estridentes, né? E inimigos implacáveis. Em Matitiahu 23, do 2 a 7, Yahushua apresenta 5 características dos incrédulos escribas e os fariseus, características que tipificam todos os falsos líderes espirituais. Nós já lemos, mas vamos ler novamente, irmãos. Os escribas e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés, ou na cadeira, né? Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem, tá? Então, é uma característica. Eles falavam sobre a Torá verdadeira, né? Falavam, mas não faziam, tá? Então, por isso que está dizendo, imiteis as suas ações, não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, que eles mesmos nem com o dedo se dispõem a movê-los. Então, eles colocavam os fardos, né, que é essa legalidade, né, que está tudo fora da Torá, leis que eles criavam, né, leis pesadas, que nem eles mesmos conseguiam carregar. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens, né? Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Eles faziam aquilo como mais uma aparência, né, de piedade. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, gostam de aparecer, né? De receber as saudações nas praças públicas e de que homens lhes chamam Rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chameis Rabi, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Então, essas são características, né, dos falsos líderes espirituais. Falsos líderes não têm autoridade, eles têm se sentado na cadeira de Moshe. Então, a característica inicial descrevendo falsos líderes religiosos é a falta de autoridade divina. A chave para o ponto do nosso Senhor é o fato de que os escribas e fariseus tinham se sentado. Eles não foram nomeados por Yahweh para se sentar na cadeira de Moshe e nem sequer tinham sido eleitos pelo povo. Então, essa expressão, eles se sentam, né? Eles acham que eles têm direito, eles se sentam. Eles tinham simplesmente arrogado para si a posição de autoridade, né? Que era, portanto, falsa. Então, eles não foram nomeados por Yahweh, eles não foram chamados, eles tomaram essa posição. Presidente é de cátedra, o termo grego que cheguemos à catedral, que originalmente se referia a um lugar, o assento da autoridade eclesiástica. A mesma ideia encontrada hoje em dia como cadeira de filosofia ou cadeira da história, que se refere às cátedras mais estimadas em uma faculdade ou universidade. Quando o Papa da ICAR, né, fala em sua autoridade eclesiastical completa, ele diz estar falando de uma ex-cátedra, né? Então, esse tipo de religioso, né, que toma para si uma autoridade suprema que não lhe foi dada, né, irmãos? Para os judeus, Moshe foi legislador supremo, porta-voz do Supremo para
Yahweh, né? Como se fosse ali abaixo de Yahweh, né? Seria Moshe. Portanto, para sentar-se na cadeira de Moshe era equivalente a ser porta-voz da autoridade de Yah, e foi muitos que se afirmam ser assim, né? Os escribas e fariseus, né? Tomam essa autoridade para si. Foi por essa razão que eles tinham inveja de Yahushua e queriam miná-lo, né? Matá-lo. Eles ficaram furiosos porque o povo percebeu que Yahushua ensinou com uma autoridade que parecia genuína. Mesmo para as massas incultas, algo sobre o ensino dos escribas fariseus não soa verdadeiro, ao passo que o ensino de Yahushua fez, né, com que fosse verdadeiro. O ensino de Yahushua, eles entenderam que era o verdadeiro. E Yahushua era, portanto, uma ameaça para os líderes e a sua autoridade religiosa até então incontestada. Então, até então, os falsos cristos que apareceram, eles não contestavam a autoridade dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, né? Mas Yahushua, ele trazia um verdadeiro ensino e que contrastava, né, com esses falsos ensinos. Jeremias foi confrontado por falsos profetas em seus dias, né? Iá disse, né, repetidamente que esses falsos mestres, falsos profetas não foram enviados por ele e não estavam pregando a sua palavra, como fala lá em Jeremias 14, vamos ler. E Yahweh me disse, é mentira o que os profetas profetizaram em meu nome. Eu não os enviei, eu não lhes ordenei nada, eu não lhes falei. Visão mentirosa, adivinhação vã e fantasias de seu coração é o que eles vos profetizam. Então, é exatamente isso que ele diz aqui. Eis que eu sou contra aqueles que profetizaram sonhos mentirosos, diz Yahweh, e relacioná-las, e levou meu povo extraviado por suas falsidades e jactância imprudente. Ainda que eu não enviei-os, não comandei-os, nem forneci este povo a este benefício, diz Yahweh, tá? Então, isso tudo está lá nesses capítulos mencionados aí. Yah disse a Isaías que muitas das pessoas não iriam ouvir as suas palavras, porque este é um povo rebelde. Ele disse, falsos filhos, filhos que se recusam a ouvir a instrução de Yahweh, que dizem aos videntes, você não deve ver visões, e aos profetas, você deve não profetizar para nós o que é certo. Vamos ler aqui em Isaías, que é mais correta a tradução, tá? Porque este povo é rebelde, constituído de filhos desleais, de filhos que se recusam a ouvir a Torá de Yah, e dizem aos videntes, não queirais ver, e aos seus profetas, não procureis ter visões que nos revelem o que é reto. Dizei-nos antes coisas agradáveis, procurai ter visões ilusórias. Afastai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei desaparecer da vossa presença o Kadosh de Israel. Por isto assim diz o Kadosh de Israel, visto que rejeitaste esta palavra e puseste a vossa confiança na fraude, na tortuosidade, e vos estribais sobre elas. Este comportamento perverso será para vós como uma brecha que forma uma saliência em um alto muro cujo desmoronamento se dá em um repente. Bom, então, né, o povo ali, em resumo, né, irmãos, o que eles estavam deixando de lado a palavra do Todo-Poderoso, os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus preceitos e buscando esses falsos profetas, por quê? Justamente porque eles profetizavam coisas agradáveis de serem ouvidas, né? Que contrastavam com a palavra do Todo-Poderoso, né? Então eles achavam que era muito mais fácil andar por aquelas falsas palavras, né? Povo pecador resiste à verdade de Yahweh, porque é uma repreensão a eles. E eles tão naturalmente se voltam para as falsas religiões e filosofias porque esses sistemas, de uma forma ou de outra, aprovam e entregam suas inclinações perversas e desejos. Eles são, portanto, presa fácil para os falsos mestres que apelam para suas naturezas de carnais, né? E Yahushua advertiu que esses professores eles estão mentindo,
Pastores que não entram no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobem, né, arrombam, né, eles pulam por cima, né, da porta, né, passam por cima da cerca, né, para causar estragos entre o rebanho. Eles são ladrões que vêm, eles vêm apenas para roubar, matar e destruir. Como fala de João 10, do 1 ao 10. Eles não representam a Iá ou falam em seu nome ou em sua autoridade, mas são enganadores, usurpadores e destruidores da palavra de Iá, da obra de Iá e as pessoas, né, ou as pessoas de Iá. Eles estão em nítido contraste com aqueles que são realmente enviados pelo Todo-Poderoso como ministros do seu evangelho, o qual ele se comprometeu a eles. Gálatas 1 ao 15. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim o seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém, o que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão de Arruxua. Isto vos escrevo e vos asseguro diante de que não minto. Em seguida fui às regiões da Sicília, de modo que pessoalmente... 1 ao 15, eu acho que passou aqui, irmãos. Do 1 ao 15. Deixa eu procurar aqui. Aqui, vamos a partir do 6. Admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho do Mashiach. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema ou maldição. Como já vô-lo dissemos, volto a dizê-lo agora, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebeste, seja anátema. Tá, irmãos? Então, toda pessoa, irmãos, que vem pregar um evangelho que seja diferente, esse evangelho é maldição, é anátema. Mas por que as pessoas estão se deixando persuadir por esses falsos mestres, falsos profetas, tá? Porque elas mesmas, elas estão ouvindo essas palavras, mas elas não estão sendo como os bereanos. Os bereanos, eles ouviam a palavra dos mestres, né? E eles iam para as Sagradas Escrituras para ver se aquilo que aquele mestre estava falando estava em acordo com as Sagradas Escrituras. Então, o que está acontecendo hoje, né? Que são presas fáceis desses falsos mestres, irmãos. Eles ouvem a palavra, mas eles mesmos não estão indo até as Sagradas Escrituras para saber se essa palavra é verdadeira, se essa palavra procede do trono do Todo-Poderoso, tá? As pessoas não estão mais lendo as Sagradas Escrituras, irmãos. Então, são presas fáceis, são ovelhas fáceis de serem abatidas pelos lobos devoradores, que são esses falsos mestres. Porque tudo que essas pessoas falam, eles dizem amém, e eles acham que está correto, mas são palavras, são heresias destruidoras, são ventos de doutrinas, irmãos. Temos que fugir disso. 1 Timóteo 4,14. Não descuideis do dom da graça que há em ti, que te foi conferido mediante profecia, junto com a imposição das mãos do presbítero. Tá? Muitos foram até chamados, irmãos, até foram chamados, mas se desviaram. Tá? Muitas vezes pela tendência, né, que o ser humano tem de idolatrar
pessoas, né? E acaba o poder subindo, né? Vem a soberba, vem o orgulho, vem a vaidade, e essas pessoas acabam por se desviar, né? Eles são como os apóstolos a quem Iá soprou, dizendo, recebei a Ruach HaKodesh, para quem mais tarde ele disse, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, e depois fazei discípulos de todas as nações. Então, as pessoas, já foi dado esse poder, essa autoridade para todos nós de pregar o evangelho. Mas o evangelho verdadeiro, irmãos, o evangelho do Mashiach, né, foi dada a Torá, os profetas, foi nos dado toda a Brit Hadashah, a nova aliança, tá? A aliança renovada, na verdade, tá? Para que a gente seja um proclamador desta palavra. E essa palavra, em resumo, é o que, irmãos? Arrependam-se. Arrependimento, conversão verdadeira, techuvá, abandono de pecados. Não é nada além disso, irmãos. Então, todo evangelho que ele é contra a palavra verdadeira do Todo-Poderoso, isso é anátema, é maldição, irmãos. Temos que fugir disso. Falsos líderes, por outro lado, a falta de autoridade divina no que dizem e fazem. Eles são autonomeados ministros de ideias e tradições humanas, e como eles promovem suas falsas noções, que obscurecem a vontade de Jah e pervertem a justiça do Todo-Poderoso para os seus próprios fins egoístas, como em tempos como nos tempos, né, de Yahushua, nos profetas daquele tempo, o mundo ainda está repleto de professores, né, de mestres que afirmam falar em nome e no poder do Todo-Poderoso, mas não o fazem, irmãos. E se eles não estão fazendo a vontade do Pai, neles não está a Ruach HaKodesh. E se neles não está a Ruach HaKodesh, esse dunamis, esse poder que a Ruach HaKodesh proporciona, então neles está um outro poder, irmãos, que não provém do trono de Jah, tá? Aí você vai ver sinais, você vai ver prodígios, vai ver milagres, mas que não são procedentes do Todo-Poderoso, né? Entende? Então é isso que acontece, irmãos. Eles usurpam o lugar dos verdadeiros pastores de Yahweh com mentiras, falsas promessas, ilusões, sonhos, visões, e geralmente são culpados de vida imoral. Líderes falsos, uma falta de integridade, portanto, tudo o que eles dizem, fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, pois eles dizem as coisas e não fazem. Em segundo lugar, falsos líderes religiosos são caracterizados por falta de integridade, hipocritamente exigente com os outros, muitas coisas que eles nunca fazem a si mesmos, exortando seus seguidores, tudo que eles dizem fazer e observar. E Yahushua, obviamente, não estava falando de forma abrangente das mentiras e dos erros que eles ensinavam, mas apenas aquilo que estava de acordo com as Sagradas Escrituras. Ele havia deixado claro que a justiça aceitável a Yahweh deve exceder o hipócrita. Trabalho orientado à autojustiça dos escribas e fariseus defendida e praticada. Matitiahu 5:20. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Em suas observações seguintes, ele também deixou claro que suas inúmeras tradições humanas, muitos dos quais, na verdade, contradiziam a Torá de Yahweh, eram absolutamente inúteis, e levou as pessoas para longe do Todo-Poderoso em vez de aproximá-los, né? Eles estavam errados sobre o assassinato, sobre a fornicação, o divórcio, o adultério, jurando, orando, adoração e praticamente todas as outras áreas da sua vida, né? Invalidando a palavra de Yahweh por causa da sua tradição, irmãos. A tradição, eles estavam colocando acima da Torá de Yahweh. Yahushua não estava dando aprovação, encobrindo, né,
esses ensinamentos, né? Justamente o contrário. Ele estava trazendo a luz, né? Ele estava trazendo a verdade sobre tudo que estava acontecendo ali, né? Todos esses erros. Mas foi um pouco alertando contra deitar fora o bebê com a água do banho suja. Em outras palavras, se eles falam a verdade, você deve fazer e observar isso. E a Rushu estava dizendo, a palavra de Yahweh ainda é a palavra de Yahweh, mesmo na boca de um falso mestre. Porque se Yahweh quiser usar até um falso mestre, ele usa, irmãos. Por isso que a gente tem que estar lendo a palavra, não ficar dependendo de alguém. Nós temos que ter uma vida espiritual própria, única, nossa, independente de alguém para nos ensinar, irmãos. Não que seja errado que nos ensine. Foi dado mestres para isso, mas nós precisamos ler, nós precisamos ser bereanos, irmãos, tá? Na medida em que os escribas e fariseus ensinavam com precisão a Torá e os profetas, seu ensino era para ser atendido. Irmãos, nós vemos isso até hoje entre os irmãos judeus, tá? Eles são o povo zeloso da Torá, são zelosos. Apesar que hoje existe, né, o Talmud, tantas outras coisas que a gente sabe que são leis que o legalismo deles, que está fora, né, da Torá. Por isso que quando eles falarem a respeito da Torá, a gente sabe que eles são zelosos da Torá. Então nós temos que ouvir aquilo que a Torá está dizendo. Mas a maior parte das vezes eles não estão fazendo, porque o crer no Mashiach Hushua não está acontecendo, né? Eles negam ao Mashiach Hushua, irmãos. O verbo poieo, fazer, é um aoristo, imperativo, e exige uma resposta imediata. Tereo, observar, é um imperativo presente e carrega a ideia de ação contínua. Então, o fazer é uma resposta imediata e o observar é uma ação que deve ser contínua. É isso que ele está querendo dizer, né? Porque na frase ele disse ali, né? Obedecer imediatamente e continuar a obedecer a tudo que os escribas e fariseus ensinavam conforme a palavra de Yahweh. Mas não faça de acordo com as suas obras. Quando os escribas e fariseus ocasionalmente ensinavam a verdade de Yahweh, eles não obedeciam, eles mesmos não obedeciam. Eles dizem as coisas, mas não as faziam, declarou Yahushua. Eles foram religiosos, hipócritas, consumados, que não praticavam o que pregavam, verdadeiramente religiosos, tá? Os líderes religiosos incrédulos não têm a capacidade de manter a Torá de Yahweh, mesmo se eles tivessem realmente, mesmo que eles quisessem realmente, porque eles não possuíam recursos espirituais para fazer tal obediência possível. Eles viviam apenas na carne, pelo poder da carne, e a carne, ela não é capaz de cumprir a Torá de Yahweh. Porque diante dele ninguém será justificada pelas obras da lei. O que essas obras da lei? É a legalidade, não é a Torá, é a legalidade, pois da Torá vem só o conhecimento do pecado. Ele não tem competência para restringir o mal ou para fazer o bem. Pode-se desenvolver sistemas impressionantes e sofisticados de moralidade externa e códigos éticos de conduta, mas não pode capacitar os homens a viver de acordo com eles. Ele pode falar muito sobre o amor de Yah e da sua vontade para o homem viver no amor, mas não pode produzir amor em um coração pecaminoso. Ele pode falar muito sobre servir os pobres e viver em paz, mas ele não pode produzir amor genuíno para fazer uma caridade, vamos dizer assim, né? Muitas religiões, seitas e cultos têm elevado padrões morais, promover estreitos laços familiares, defender uma generosidade na vizinhança, uma boa cidadania, mas porque todos esses sistemas são feitos pelo homem, eles trabalham inteiramente no poder da carne, o que só pode produzir obras da carne.
Somente a pessoa, né, nova em Cristo, né, aquela que nasceu de novo, pode alegremente concordar com a Torá de Yahweh no homem interior. E só a vida redimida, a vida criados no Mashiach para fazer boas obras, tá? Efésios 2 fala sobre isso, Romanos 7, 22. Eu me comprazo na Torá de Yahweh segundo o homem interior, tá? Então, somente movidos, né, pelo Espírito, pela Ruach HaKodesh, é que nós podemos ser movidos em fazer boas obras, não um legalismo, né, por algo robótico, irmãos. Aí depois ele fala, né, da questão de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciar os preceitos mais importantes da Torá, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. A hortelã, o endro, o cominho não eram culturas agrícolas cultivadas para o lucro, mas foram especiarias utilizadas na culinária. E um dízimo dessas ervas era, portanto, de muito pouco valor. Mas enquanto os líderes eram meticulosos em dar todas as sementes de erva, 1/10 delas, né, à sinagoga ou ao templo, eles estavam totalmente despreocupados sobre cumprir as exigências morais da Torá de Yahweh, representado por justiça, por misericórdia e por fidelidade. Eles foram hábeis em fazer boas aparições do bem viver, de limpar o exterior do copo, mas por dentro, Yahushua declarou, eles não eram nada, mas ladrões autoindulgentes, as carcaças em decomposição de homens mortos espiritualmente. Por fora parecem justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. As falsas tentativas dos líderes religiosos, muitas vezes sem sucesso, de colocar uma tampa, né, tapar o seu comportamento perverso para mantê-lo fora de vista, mas ao fazê-lo, apenas aprisioná-los debaixo da superfície, onde se agrava e torna-se ainda mais corrupto. Paula fala de tais hipocrisias como sendo cauterizada a sua própria consciência, como um ferro em brasa. Eles pecaram tanto tempo e tão obstinadamente que as suas consciências perderam toda a sensibilidade para a verdade e santidade, assim como um tecido cicatrizado perde a sensibilidade à dor. Pedro retrata vividamente a natureza de falsos profetas e mestres, sobre quem ele solenemente adverte os crentes. Eles introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até ao Senhor que os resgatou, Yahushua. Ele disse, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Eles seguiram a sua sensualidade, e por causa deles o caminho da verdade é caluniado. E em sua ganância eles farão de vós negócio com palavras fingidas. Ele descreve ainda mais como aqueles que se entregam à carne em seus desejos corruptos e desprezam a autoridade. Obstinado, animais irracionais, como criaturas de instinto de ser capturado e morto, injuriando onde eles não têm conhecimento, manchas e máculas, deleitando-se em seus enganos, tendo os olhos cheios de adultério e que nunca param de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos malditos, fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, falando palavras arrogantes de vaidade que seduz por desejos carnais, pela sensualidade, aqueles que mal escaparam, os que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade enquanto eles mesmos são escravos da corrupção. Como ser observado anteriormente, Judas se refere a eles em termos semelhantes, chamando-os sonhadores dos sonhos maus, profanadores da carne, rejeitam a autoridade, maldizentes de majestades angélicas, animais irracionais, recifes escondidos, nuvens sem água, árvores sem fruto, duplamente mortas, desarraigadas, ondas furiosas do mar, lançando a sua própria vergonha como espuma, estrelas errantes para os quais as obscuridades, as mais negras obscuridades têm sido reservado para sempre. No coração não regenerado,
Você não pode ser contido e virtude não pode ser produzido. É por isso mesmo que o melhor sistema criado pelo homem, mesmo um que defende muitas normas que a própria Escritura defende, não pode manter seus seguidores fazendo de errado ou capacitá-los a fazer o que é verdadeiramente o botão direito, pela simples razão de que ela não pode mudar seus corações. Quer dizer que toda a obra humana, irmãos, aquilo que o homem quer fazer carnalmente, não pode mudar corações. É também por isso que cada sistema que dá ao homem o dever de fazer-se bem diante de Yah está condenado à hipocrisia e farsa, porque o melhor que se pode produzir é exteriormente justiça, para fora boas obras, o amor para fora a paz, enquanto a pessoa interior, depravado, permanece inalterado. E eles mesmos agarram cargas pesadas e os põem aos ombros dos homens, mas não podem, eles mesmos não estão dispostos a movê-los com tanto, nem mesmo com um dedo. Líderes religiosos falsos, são caracterizados por falta de simpatia. Eles não só são usurpadores e hipócritas, mas são sem amor e indiferentes. A imagem de Yahushua que reflete o costume comum daquela época e de pessoas em muitos países subdesenvolvidos hoje de carregar até um camelo, burro ou outro animal de carga para o ponto em que dificilmente pode se mover. Enquanto viajavam pela estrada, o proprietário poderia caminhar ao lado, nada levando a si mesmo, repreendendo e espancando o animal, se acontecer de tropeçar ou se recusar, sem nenhuma preocupação com os sentimentos ou o bem-estar do animal. Isso disse Yahushua exatamente a maneira como os escribas e fariseus tratavam seus companheiros judeus. Eles empilharam-se, impuseram a eles cargas pesadas de regulamentos religiosos, de regras, de rituais sobre os ombros dos homens, até que foi insuportável e impossível de realizar. E quando as pessoas não conseguiram manter todos esses requisitos, eles estavam condenados a fazer, eles foram repreendidos pelos líderes, que assim, acrescentando o fardo da culpa aos de cansaço e frustração. As pessoas eram ensinadas que foi apenas por suas próprias boas obras que pudesse agradar a Yah. Se no final da vida as boas obras ultrapassando o mal, então Yah iria conceder a estrada no céu. Mas os escribas e fariseus ofereceram ao povo não ajuda em conseguir até mesmo esses objetivos carnais, muito menos qualquer objetivo espiritual. Eles mesmos não estavam dispostos a ajudar a mover esses fardos insuportáveis, nem mesmo com um dedo. Por conseguinte, o judaísmo havia se tornado insuportavelmente deprimente e debilitante. A boa notícia que Yahushua trouxe, por outro lado, foi a de que ele iria tirar a carga do pecado que sempre superavam suas boas obras. É por isso que Paulo estava furioso com os judaizantes que tentaram tirar os crentes gálatas de volta no legalismo. Ele não se importava quem era ou dizia ser, mesmo que nós mesmos, um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que vos temos pregado a você, seja anátema. Como já dissemos antes, então eu digo novamente agora, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátema. Foi para a liberdade que o Mashiach nos libertou, disse ele mais tarde na mesma carta. Permanecei, pois, firmes, não estar sujeito de novo ao jugo de escravidão. Os escribas e fariseus não tinham interesse em graça, perdão e misericórdia de Yah, porque estas disposições divinas não fazem nenhuma provisão para os créditos de mérito humano ou de boas obras. Eles não podiam compreender e foram totalmente ofendidos por um evangelho que não acredita sua própria bondade, e eles ficaram escandalizados por um evangelho que declarou: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Yah. Eles não sentiam que precisavam da graça de Yah para si e não queria que ele pregasse aos outros, porque a verdade libertadora mina todo o sistema de obras de justiça pela qual eles mantiveram as pessoas submissas sobre a sua própria autoridade humana. Alguns falsos líderes no casamento impediu a igreja primitiva e a ingestão de determinados alimentos que Paulo declarou.
e a criou para serem recebidos, compartilhados por aqueles que creem e conhecem a verdade. Sob o nome de Cristo, o catolicismo romano ainda proíbe o casamento de seu clero e ensina a abstinência de certos alimentos em determinados dias e outras doutrinas legalistas e não bíblicas. Pedro, declarado de falsos mestres, vamos ver aqui, 2 Pedro 2,3. Por avareza procurarão com discursos fingidos fazer de vós objeto de negócio, mas seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição não tarda. Aqueles sob o cuidado de líder ímpio tão carnal não são mais que a mercadoria a ser explorada para alimentar a seu ego e a sua carteira. Durante séculos Israel estava tropeçando e caindo sob o peso de serem escrúpulos, líderes religiosos endurecidos que, embora eles alegassem para ministrar em nome de Yah, não tiveram amor nem para Yah e nem para o povo. Muito antes da época do Mashiach, Yah falou a Ezequiel sobre estes homens, dizendo, Ezequiel 34, do 2 ao 5. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes, pastores, assim diz Yahweh. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar o seu rebanho? Vós vos alimentais com leite, vós vestis de lã e sacrificais as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho. Não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas, não curastes a que está doente, não tratastes a ferida da que sofreu fratura, não reconduzistes a desgarrada, não buscastes a perdida, mas dominastes sobre elas com dureza e violência. Por falta de pastor, elas dispersaram-se e acabaram por servir de presa para todos os animais do campo e se dispersaram. Falsos líderes religiosos hoje ainda estão construindo impérios e acumulando fortunas por espoliar aqueles que fingem servir. Seria impossível determinar os milhões de crentes e não crentes que estão enganados espiritualmente, abusados espiritualmente e financeiramente em nome do Mashiach. Como os pastores do antigo Israel, eles se alimentam de suas próprias ovelhas. No início de seu ministério, como ele olhou para as multidões que durante tanto tempo foram exploradas pelos líderes religiosos corruptos de Israel, Yahushua sentiu compaixão por eles, porque estavam aflitos e abatidos como ovelhas sem pastor. Deve ter sido gloriosamente refrescante para aquelas pessoas ouvir Yahushua dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Seguindo o espírito e exemplo de seu mestre, o apóstolo Paulo sempre ministrou para aqueles sob seus cuidados como o mais gentil dos pastores, mesmo como a mais carinhosa das mães. Nos provou ser brandos entre vós. Ele lembrou aos Tessalonicenses como uma mãe que amamenta se preocupa com ternura para seus próprios filhos, tendo assim um carinho apaixonado por você. Nós estávamos bem o prazer de comunicar-vos não somente o evangelho de Yah, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito caro para nós. Para você lembrar, irmãos, nosso trabalho, dificuldades ao noite ou dia de trabalho, para não ser um fardo para qualquer um de vocês. Aqui proclamamos o evangelho de Yahweh. Líderes falsos, falsa espiritualidade, mas eles fazem todas as suas obras para serem notadas por homens, para eles alargarem os seus filactérios e alongar as borlas de suas vestes. Em quarto lugar, falsos líderes religiosos são caracterizados pela falta de espiritualidade, pela ausência de um verdadeiro desejo de agradar a Yahweh. Como os escribas e fariseus, a motivação para todas as suas atividades religiosas pretensiosas e obras é para ser notado pelos homens. Tudo é feito para mostrar para fora, em vez de partir do coração, né? O exterior, não o interior, para a gratificação carnal do ego, ao invés de serviço desinteressado para com Yah e para com os outros em seu nome. O problema para eles não é um caráter divino, mas uma aparência carnal,
a realização de uma boa exibição na carne. Seu propósito é glorificar a si mesmos e não a Yahweh. Os líderes religiosos judeus desfilaram sua piosity, não sei o que é isso. Eu acho que é vaidade, né? Onde quer que fossem. O centro de sua vida foi praticar sua justiça diante dos homens para ser notado por eles. Quando oraram na sinagoga ou na esquina da rua, fizeram com grande ostentação. E quando eles jejuaram, saíram de seu caminho para chamar atenção para o sacrifício que eles estavam fazendo. Tais pessoas, Judas diz, são mundanos, destituídos da Ruach HaKodesh. Eles seguem os seus apetites naturais e ambições sem restrição ou vergonha. Considerando-se ser a elite espiritualmente com status favorecido diante de Yahweh, bem como perante os homens. Centenas de tais fraudes carnais, sem a Ruach HaKodesh, ainda proclamam-se como representantes de Yahweh e são seguidos por milhões de pessoas crédulas que os apoiam, com centenas de milhões de dólares todos os anos, a fim de alimentar os seus egos e de acumular riqueza e poder. Esses falsos líderes, por vezes, pastoram em enormes igrejas, faculdades de cabeça e seminários, os impérios de rádio e televisão diretos e promoveram muitas outras atividades orientadas para, pessoalmente, em nome do Evangelho. Nos dias de Yahushua, os meios para ser notado pelos homens eram muito mais limitados e menos sofisticados, mas os líderes falsos, refletidos em seguida o mesmo desejo carnal para se elevar. Tudo que fiz foi para avançar, tudo que eles fazem para avançar-se e promover a admiração dos homens. Para exibir sua religiosidade dos escribas e fariseus, seria alargar os seus filactérios e alongar as borlas das suas vestes. 4 vezes no Pentateuco, Êxodo 13, 9, 16, Deuteronômio 6, 8, 11 e 18, Yahweh ordenou que a sua Torá era para ser em cima das mãos e testas do seu povo como um lembrete de Yahweh, né? Nas palmas das mãos e nas testas. Os antigos judeus entenderam que uma vez como foi dado, né, essa Torá, não deve ser tomada literalmente, mas como símbolo da lei de Yahweh ser o fator de controle em suas vidas, não só no que eles fizeram, representada pela mão, mas em que eles pensavam, representavam pela testa. Ambos os seus pensamentos, suas ações eram para ser dirigidos pela palavra de Yahweh, longe de ter um propósito de promover a pretensão humana externa e orgulho, que a instrução era para elevar a Yahweh e para desenhar, né, para instruir, para tornar o povo mais perto de si mesmo. Com o passar dos séculos, muitos judeus vieram olhar sobre a liminar, né, sobre essa orientação, não como um meio de tornar a palavra de Yahweh dominante em suas vidas, mas de tornar-se dominante nos olhos de seus compatriotas judeus. Eles literalizaram e exteriorizaram o comando e transformaram em um meio de alimentar seus próprios egos. Filactérias foram chamadas às vezes tefilim, um nome derivado da palavra hebraica frontais, traduzidos em Deuteronômio 6:8. Filactérias eram pequenas caixas quadradas feitas de couro de um animal cerimonialmente limpo. Depois de ser tingido de preto, o couro foi costurado em uma caixa usando 12 pontos, cada ponto representando uma das 12 tribos de Israel. Colocadas em cada filactério eram cópias de Êxodo 13, 1, 10, 13, 11 ao 16 e de Deuteronômio 6, 4 ao 9. 11, 13, 21. O talismã usado na cabeça tinha 4 compartimentos, cada um contendo um dos textos sobre um pequeno pedaço de pergaminho. O talismã usado na mão continha um único pedaço de pergaminho em que todos os 4 textos foram escritos. A letra Shin, hebraico, se inscreve em ambos os lados da caixa usado na cabeça, e a cinta da cabeça foi amarrada para formar o Dalet e da alça de mão para formar o Yud. As 3 letras em conjunto formam o Shaddai. Um dos antigos nomes de Yahweh geralmente traduzido como Todo-Poderoso. Tiras de couro longa foram usadas para ligar uma caixa para a testa e outro no braço e na mão esquerda, porque o lado esquerdo foi considerado mais perto para o coração.
No judaísmo ortodoxo, ainda hoje, todo menino é dado um conjunto de filactérios quando eles vêm de idade em seu 13º aniversário. Tal como os outros homens judeus, eles então usam seus filactérios em oração da manhã, como era o costume geral nos dias de Yahushua. Não há registro do uso de filactérios até cerca de 400 a.C. Durante o período intertestamental, relíquias deles foram encontradas na comunidade dos essênios em Qumran, perto do Mar Morto. Filactérios é uma transliteração do grego, essa palavra aí, né, phylakteria, que se referia a um meio de proteção ou uma salvaguarda. Nas sociedades pagãs, às vezes era usado como sinônimo de amuleto ou encanto. Embora a confiança de tal proteção mágica foi claramente condenada no Tanar, no Antigo Testamento, como os judeus apóstatas se afastaram da palavra, a própria palavra de Yahweh de que o talismã era para lembrá-los, eles invariavelmente pegaram crenças pagãs. Consequentemente, alguns judeus passaram a olhar para os seus filactérios como amuletos mágicos para afastar os maus espíritos e outros perigos. A história é contada na literatura rabínica de que um rabino que teve uma audiência com o rei, costume antigo ditado que uma pessoa que saiu da presença do rei sempre se afastou para trás enquanto curvando-se, uma vez que foi considerado uma marca de grande desonra para virar as costas ao monarca. Esse rabino particular, no entanto, simplesmente se virou e foi embora, aparentemente para demonstrar sua convicção de que, devido à sua elevada posição diante de rabinos foram superiores à realeza. Quando o rei Irado ordenou a seus soldados para matar o homem para o seu descaramento, as tiras de seu filactério arderam como um fogo, colocando medo no coração dos soldados e do rei, poupando assim o rabino da morte. Alguns escribas e fariseus considerou os filactérios ser ainda mais sagrado do que a placa de cabeça de ouro usada pelo sumo sacerdote, porque o nome de Yahweh foi escrito 23 vezes nos filactérios, mas apenas uma vez na placa de cabeça dourada. Yah tinha sido tão transformado em sua própria imagem que muitos fariseus acreditavam que o próprio Yahweh usava filactérios. Alguns escritos judaicos da época intertestamentários e do Novo Testamento dão a impressão de que Yah foi muitas vezes visto como poucos mais do que um rabino glorificado que estudou a Torá 3 horas por dia. Ao invés de desgastar seus filactérios apenas em tempo de oração, como era o costume para a maioria dos homens judeus, os fariseus usavam continuamente como um sinal de espiritualidade superior. Eles também poderiam ampliar seus filactérios, tornando-os maiores que o normal, para significar suposta maior devoção a Yahweh, de um modo semelhante com o mesmo propósito que se alongam as borlas de suas roupas. Tal como acontece com os filactérios, o uso de borlas teve sua origem nas Escrituras. Yahweh disse a Moshe que para dizer aos filhos de Israel que eles devem fazer para si próprios borlas nos cantos de suas vestes, pelas suas gerações, e que eles devem colocar sobre a borla de cada canto um cordão azul. E será uma borla para que você possa olhar e lembrar de todos os mandamentos de Yahweh, de modo a fazê-las e não seguir ao seu próprio coração, seus próprios olhos, após o qual você se prostituiu, a fim de que você possa se lembrar de todos os meus mandamentos e ser kadosh para o seu poderoso. O próprio Yahushua usava borlas, e foi essas borlas ou franjas em sua capa que a mulher com a hemorragia tocou. Matitiahu 9:20. Enquanto ia, certa mulher que sofria de um fluxo de sangue fazia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla da veste. No judaísmo, mais tarde, as borlas eram usadas em peças de vestuário inferior do homem, e hoje os remanescentes da tradição, a borla é vista nos chales de oração, chamado talitim, usado por homens judeus ortodoxos. O objetivo de ambos os filactérios e as borlas foi ostensivamente para lembrar o povo de Yahweh sua palavra e separá-los como seu povo. Zacarias 8:23. Assim disse Yahweh de Sebaote: naqueles dias 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão um judeu pelas vestes, dizendo: nós iremos contigo, porque ouvimos que Iá está convosco.
Ambos os símbolos externos se destinavam a ser lembretes para dentro, né? Aqui a tradução para dentro seria por seu interior, né? E motivadores. Eles receberam um meio de chamar a atenção de Yah, mas os escribas e fariseus os transformaram em um meio de chamar a atenção para si. Por causa do seu mau uso, os filactérios ampliados e as borlas alongadas tornaram-se marcas de carnalidade em vez de espiritualidade. Líderes falsos, a falta de humildade. E eles adoram o lugar de honra nos banquetes, nos primeiros assentos nas sinagogas e respeitosas saudações nas praças, e sendo chamados pelos homens rabi. Em quinto lugar, falsos líderes religiosos são caracterizados por falta de humildade. Tal como acontece com seus homólogos modernos, os escribas e fariseus amavam o lugar de honra nos banquetes. Eles competiram entre si por um lugar na mesa do anfitrião, a fim de estar no centro das atenções. Eles se vangloriaram de ser dados a eles lugares de prestígio e eminência. Foi esse espírito centrado no ego que levou Tiago e João para pedir à sua mãe, para o pedido de Yahushua, que eles fossem nomeados para sentar-se na sua mão direita e esquerda no reino. Da mesma motivação dos escribas e fariseus valorizados os primeiros assentos nas sinagogas. Como na maioria das igrejas hoje, sinagogas tipicamente teve uma plataforma elevada em frente, onde os líderes de louvor sentavam. Visitando rabinos e outros dignitários religiosos, era frequentemente convidados a participar, lendo as escrituras e dando uma homilia. Foi com base no que o costume que Yahushua foi convidado a ler e expor o texto de Isaías 61, 1, 2, em sua sinagoga em sua casa em Nazaré. Longe de ter espírito humilde de Yahushua, no entanto, os líderes religiosos frequentemente utilizavam tais oportunidades para apresentar-se ostensivamente diante da congregação. Pastores cristãos são tentados por vezes de usar as suas posições e as atividades cristãs em que estão envolvidos para sua própria gratificação e glória. Infelizmente, muitas congregações incentivam a ostentação e se amostram, né, se ficar em destaque, fornecendo púlpitos elaborados e ornamentados e outros móveis da plataforma e tratando seus pastores com distinção injustificada. Além de ter lugares de honra, os escribas e fariseus também gostavam de ter respeitosas saudações nas praças e sendo chamados pelos homens rabi. Enquanto viajavam pela cidade, eles adoravam ser tratados com honra especial. Escritos rabínicos relatam que um certo governador pagão em Cesareia falou dos rostos dos rabinos como rostos de anjos. Eles especialmente amavam o título formal e respeitoso rabino, que foi utilizado naquele dia tanto como doutor é hoje. Na verdade, o equivalente latino de rabino vem de docere, acho que é, o que significa ensinar, e é o termo a partir do qual a palavra em inglês médico é derivado. Nos dias de Yahushua, o título rabino levou às ideias exaltadoras de um supremo, excelência mais experiente e grande. Um rabino insistiu que ele fosse enterrado em roupas brancas quando ele morreu, porque ele queria que o mundo soubesse como ele era digno de comparecer perante a presença de Yahweh. Escritos rabínicos incluía sistemas detalhados de protocolos para coisas como dirigir a consulta com, entreter rabinos e escribas. Eles foram detidos em tão alta conta que, de acordo com uma passagem no Talmud, consideravam-se mais punível a agir contra as palavras dos escribas do que contra as palavras da Escritura. Quer dizer que eles cuidavam mais de não ir contrários às palavras dos rabinos, né? Mas muitas vezes iam contrários às próprias Sagradas Escrituras. A declaração de líderes espirituais verdadeiros, mas não ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, vós sois todos irmãos. E ninguém na terra vos chameis por pai, porque um só é vosso pai, aquele que está nos céus. E não sejam chamados líderes, porque um só é o vosso líder, isto é, Cristo.
Mas o maior dentre vós será vosso servo, e quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ao contrário do que as práticas orgulhosas e ostentação dos escribas e fariseus, Yahushua declarou, líderes espirituais verdadeiros são para evitar títulos elevados, para que evitem, títulos elevados e estarem dispostos a aceitar o serviço humildemente. Verdadeiros líderes evitem títulos elevados. Como nós já lemos antes, evitar ser chamados rabi, mestre ou pai. Líderes espirituais divinos são a evitar títulos pretensiosos, como o rabino, o que levou à ideia básica do professor, mas tinha chegado a significar muito mais do que isso. O próprio Yahushua é o único e verdadeiro professor, no elevado sentido em que os rabinos e escribas eram comumente abordados e tratados nos dias de Yahushua. Ele é a fonte suprema e apenas ele é a fonte da verdade divina, para que os professores humanos eles são canais de comunicação. No caso, os humanos seriam apenas um canal de comunicação, tá? Professores humanos que fielmente proclamam a interpretar a palavra de Yahweh são para serem apreciados, amados e muito estimados por aqueles a quem serve. Vamos ver aqui 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Nós vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração por aqueles que se afadigam no meio de vós e vos são superiores e guias em Yahweh. Tende para com eles um amor especial por causa do seu trabalho. Vivei em paz uns com os outros. Mas eles não estão a procurar honra, muito menos exigir isso, ou glória para si próprio. Eles precisam lembrar que eles não são nem a fonte da verdade, que é a palavra de Yahweh, nem a iluminação da verdade, que é a Ruach, Ruach HaKodesh. Professores humanos, incluindo os apóstolos a quem Yahushua dirigiu nessa ocasião, são todos irmãos com todos os outros crentes. Chamada de nenhum homem, no entanto única, justifica seu ser dado um título destinado a retratá-lo como sendo espiritualmente superior. Quer dizer que nenhum homem, tem o direito de se achar superior aos outros. Consequentemente, Yahweh passou a ordem. Não chame ninguém na terra de pai, Não chamei ninguém a vosso pai. Yahushua era, claro, usando o sentido do espiritual pai, indicando uma posição espiritual superior e até mesmo sugerindo o fato de ser uma fonte de vida espiritual. Os membros do Sinédrio, o Alto Conselho Judaico, gostavam de ser chamado pelo título pai, especialmente quando atua em capacidades oficiais, em contradição direta da proibição de Yahushua, Aikar e até mesmo algumas igrejas protestantes formais usam o termo pai como uma forma oficial de endereço para o seu clero. Mesmo os títulos abade e papa são formas de pai. Por um só é vosso Pai, aquele que está nos céus, disse Yahushua. O título de Pai, no sentido espiritual, deve ser reservado a Yahweh, o único que é a fonte de toda a vida espiritual e bênção. Para ligar para qualquer ser humano por esse nome é uma clara violação das Escrituras. Então, chamar de Pai, tratar como um ser superior, um ser humano, então, viola as Escrituras. E não ser chamados líderes, porque um só é o vosso líder, isto é, Cristo, tal como acontece com os outros títulos. Este é proibido quando usado em sentido formal, exaltado, se exaltando no caso, que era comum no judaísmo antigo. E ainda hoje é comum em muitos círculos religiosos. Quando usado de forma errada, tais títulos podem colocar barreiras entre aqueles em posições de liderança e outros na igreja. Mas pior ainda, que arrogam para instrumentos humanos de honra e glória que pertencem somente ao Todo-Poderoso. Verdadeiros líderes, verdadeiras lideranças, mas o maior dentre vós será vosso servo, e quem se exalta será humilhado, e quem se humilha deve ele ser exaltado. Líderes piedosos não só evitam títulos elevados, mas também aceitam de bom grado serviço humilde do seu nome, de Yahweh, a serviço de Yahweh, seguindo o exemplo do seu Senhor. Como o próprio Yahushua lindamente exemplificada, a maior pessoa é aquela que é um disposto servo. Grandeza humana
de Yahushua não só se manifestou em sua perfeita impecabilidade e amor, mas no seu ser o perfeito servo. Em sua humanidade, ele era o servo dos servos, assim como em sua divindade, ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Sua missão na terra não era para ser servido, mas para servir. Ele disse dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Durante seus últimos tempos a sós com os discípulos no cenáculo, Yahushua reiterou a lição de servidão ele tinha ensinado e demonstrado com tanta frequência. No meio da ceia ele se levantou, deixou de lado suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se sobre ele. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Eu vou ler diretamente aqui que fica mais fácil. Levantando-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois coloca a água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chega então a Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lavar meus pés? Respondeu-lhe Yahushua: o que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: jamais me lavarás os pés. E Yahushua respondeu-lhe: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas meus pés, mas também a minha mão e a minha cabeça. E Yahushua lhe disse: quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Tá, vamos ler depois o 12. Depois que lhes lavou os pés, retomou seu manto, voltou à mesa e lhes disse: compreendeis o que vos fiz? Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Então ele está dando uma lição de humildade aqui, né, irmãos? Que nós temos que seguir. A melhor pessoa aos olhos de Yahweh não é aquele com o maior número de graus ou títulos ou prêmios, mas o que serve com humildade genuína como um servo abnegado. Né? E Yahushua resume o ensino sobre os verdadeiros e os falsos mestres, declarando: e quem se exalta, né, será humilhado, e quem se humilha deve ser exaltado. Isso é o oposto do padrão do mundo para exaltação. O mundo ensina que aquele que se exalta, quem fica em frente, e quem se humilha, quem perde, está fora, é empurrado para o lado. Olhando para o número 1, é o princípio aceito para o sucesso. Mas em sua sabedoria, né, sua soberania, Yahweh decretou o contrário. A autoexaltação não tem lugar naqueles que representam Cristo. O paradoxo que Yahushua ensina aqui representa a verdade absoluta de Yahweh e uma vida que não se conforma com que a verdade está fadada ao fracasso e insignificância, não importa o que sejam as realizações humanas, título, reconhecimento ou poder alcançado. A ostentação, a arrogância, pessoas egoístas, orgulhosas, em última instância, eles serão humilhados. E assim como seguramente o humilde despretensiosamente doar-se em última análise, servindo, né, as pessoas, ele deve ser exaltado. Pedro exortou presbíteros na igreja. Vamos ver aqui 1 Pedro 5, 2, 3. Apacentai o rebanho de Yahweh, que vos foi confiado, cuidando dele, não como por coação, mas de livre vontade, como Yahweh quer, nem por torpe ganância, mas por devoção, nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos do rebanho. Para todos os líderes da igreja, jovens e velhos, então ele deu a admoestação: revesti-vos com humildade para com o outro, porque resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Yahweh, para que ele vos exalte no tempo devido. O pregador escocês do século XIX e autor André Bonar disse que sabia que um cristão foi crescendo quando ele falou mais de Cristo do que de si mesmo. A maturidade cristã, Bonar disse, vê-se cada vez menor, até que, como a estrela da manhã, ele dá lugar ao sol nascente. Tomé Pastor, fundador e primeiro presidente da Universidade de Harvard, escreveu em seu diário de 10 de novembro de 1642: hoje eu mantive um rápido privada, eu não sei o que é isso, para ver a glória do Evangelho e buscar a conquista do restante orgulho no meu coração. Não ficou bem traduzido isso aqui não, irmãos.
né? Que é uma dá a entender, né? Que a glória tem que ser do evangelho, né? Ao contrário dos escribas e fariseus orgulhosos e arrogantes, o verdadeiro líder espiritual trabalha em autoridade de Yahweh e vive na espiritualidade, integridade, simpatia, humildade e serviço humilde. Ele está cheio de graça, amor, misericórdia e disposta à doação. Tal como seu mestre, Yahushua, ele manifesta o coração de um servo que se humilha e exalta Yahweh. Irmãos, vou ler até aqui, tá? Para não ficar muito comprido. Mas em resumo é o que, irmãos, né? A questão dos falsos mestres, falsos profetas, resumindo então, são pessoas altamente orgulhosas, arrogantes, soberbos, que puxam a glória que é de Yahweh para si próprios, querem ser vistos como dignos, né? Dignos de honra, de glória, e isso tudo é antibíblico. E esse mesmo espírito de soberba, de arrogância, de orgulho, de vaidade, eles acabam passando para a igreja, acabam passando para as demais lideranças. Tanto é que eu participei muitas vezes, já fui líder de igreja, de célula, eu sei como funciona esse sistema, tá? Justamente eu não me sentia bem por isso. Nunca me senti bem, eu não queria isso para mim. As pessoas muito naturalmente, irmãos, elas começam a olhar para você e te idolatrar. Parece uma necessidade do ser humano tirar alguém que eles julgam, entre aspas, superior, entre aspas, porque ninguém é superior em nada, né? Não somos nada, irmãos. Nós somos o pozinho da terra, né? Mas as pessoas, elas parecem que têm essa tendência pecaminosa de querer ter alguém acima deles. E muitas vezes eu notei já essa idolatria, essa questão, e justamente foi quando o Todo-Poderoso me convidou para sair da igreja, né? Justamente porque é um sistema difícil de se administrar, irmãos. Chegou num ponto em que se perdeu o controle disso, tá? Se perdeu totalmente o controle. Então as pessoas estão lá mais, como falou aqui o próprio McCarthy, estão lá mais por uma glória própria, né, uma exaltação própria, e não como algo de amor para servir em humildade ao Todo-Poderoso. Por isso que eu disse no início do vídeo, muitos começaram muito bem, mas deixaram esse pecado do orgulho, da vaidade, da soberba, contaminar como um câncer o seu coração. E muitos discípulos, né, frequentadores de igrejas, de templos religiosos, a gente vê esse tipo de comportamento soberbo. Soberbo, irmãos. Sabe, arrogante, pessoas soberbas, arrogantes. É quase que como tipo, deixa eu passar com os meus anjos, sabe? É tipo uma soberba desse tipo. As pessoas muito vaidosas, muito vaidosas. E o contrário, irmãos, quanto mais a gente adquire conhecimento, quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente vai se sentindo o quê? Inferior. Inferior, não superior. Inferior porque a gente vai sendo trazido à luz os nossas falhas, os nossos pecados. Isso vai nos constrangendo, tá? E a gente vê que somos pecadores e dependentes da misericórdia do Pai. E não achar porque conhece um pouquinho de Bíblia, como a maioria das pessoas no sistema religioso, conhece um pouquinho de Bíblia, já se sentem, né, pessoas muito importantes. Tá? Eu sempre digo, as astutas ciladas do inimigo, isso faz parte, irmãos. Isso tudo faz parte da natureza do próprio Hassatã.
Ele foi uma pessoa soberba, orgulhosa, arrogante. Ele queria os títulos do pai, ele queria para ele. Ele sempre desejou tudo que é do pai. Ele queria para ele, tá? E esse mesmo DNA corrompido, tá? Ele passa para as pessoas que se deixam levar por esse engano. Espero, né? Peço perdão que o vídeo ficou um pouco comprido, mas eu quero que vocês entendam, irmãos, nesses últimos tempos, muitos são os falsos mestres. Eles têm aparência de piedade, eles têm um bom discurso, são eloquentes, têm assim olha, quase uma hipnose. Dá para dizer que eles quase usam de hipnose. Sabemos que pastores estão fazendo, inclusive, cursos de hipnose, de programação neurolinguística, tudo para trazer uma questão sentimental, tá? Não é espiritual. É tratar a mente no sentimental, com as emoções, levando para uma questão muito carnal, não espiritual. Então é isso, irmãos, desejo do fundo do meu coração que você compartilhe este vídeo. Tem muitos outros vídeos aí no canal, o reino precisa do compartilhamento da palavra. Precisa no sentido de que pessoas sejam retiradas desse engano da religião, sejam retiradas das mãos dos lobos devoradores. Amém? Então, curte o vídeo, compartilha. Eu não tenho vídeos monetizados, não tenho. Então, por favor, é para a edificação do reino. Shalom a todos e que a abençoe a todos. Amém.